gente vai cantar um louvor. ao Senhor. Glória a Deus. Isso. Agradece ao Senhor. Pai do Senhor, amados. Amém? Depois de um louvor desse lindo, eu tô aqui para ministrar uma palavra ao coração, né, de cada um que está me ouvindo. Tá no Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram.
ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Amados, eu estou aqui para ministrar essa palavra aqui nessa noite, onde fala que uma palavra abençoada, uma palavra assim de esperança, de livramento de Deus, né? De segurança para o nosso coração nessa noite. A palavra diz que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, né? Ou seja, Ele é a nossa proteção, a nossa segurança. Ele é aquele onde nós nos escondemos no momento de desespero, de aflição, de angústia, de tristeza, de incerteza. Para onde você vai? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós precisamos ir, né, para os braços do Senhor. Então a Bíblia, ela nos dá a direção. Ela fala, olha, Deus é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza. Ou seja, Ele é a nossa força também. Fortaleza fala de força, segurança também, né? De firmeza. Então Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você está preocupado? Você está inseguro? Nesse meio do caos, né? No meio de tanta coisa que está acontecendo, você está aflito, você está com dúvidas, com questionamentos, com medo. Então a Bíblia te garante que o Senhor é o nosso socorro na hora da angústia. Confia no Senhor. Eu sei que é difícil confiar no Senhor no meio de tanta tristeza, no meio de tanta incerteza, mas Ele é o nosso refúgio. Portanto, não temeremos, né? Ou seja, não temas, Ele é conosco, Ele te guarda. Não temas, não tenha medo, né? Fica seguro nos braços do Senhor. Ainda que as águas rugem e se perturbem, né? Pela sua braveza, a Bíblia diz que minha garganta está seca. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, o Senhor, meu irmão, Ele é a nossa esperança. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Ele é aquele em quem nós nos escondemos. A Bíblia diz que a gente tem que se esconder, né? No Altíssimo. Se esconder na sombra do Onipotente. O Senhor fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, o Senhor, a gente tem que se esconder no Senhor porque ainda há esperança. Não está nada perdido, né? Eu tenho ministrado palavras de... Porque, sinceramente, eu não venho ser o profeta do caos nessa hora. Eu venho ser o profeta da esperança. Não adianta, né, eu ficar pregando coisas duras para o seu coração, porque tudo que está acontecendo já é muito duro. Apesar da gente saber, né, eu não posso te enganar, porque tudo isso está escrito, né? A Bíblia diz que o Senhor, Ele vem para tratar também conosco, Ele vem para nos cuidar daqueles que, né, que têm buscado, Ele vem para guardar aqueles que têm buscado, mas Ele também vem para tratar aqueles que zombam dEle, aqueles que escarnecem do Senhor. Quantas pessoas têm escarnecido, zombado? A gente tem visto aí nas mídias as pessoas zombando do nosso Deus, achando que Deus é brincadeira. E eu quero dizer para você, não tem como não falar sobre isso aqui nessa mensagem, né? Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é bondade. Deus é a única esperança que a gente tem no meio de tudo isso e de todos os momentos, não só momentos de decepção, de tristeza e incerteza, mas em todo momento, Deus é a única coisa concreta que nós temos, é o Senhor. É a certeza que o Senhor te ama, é a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, é a certeza que Deus cuida de nós. Mas que o Senhor também é justiça, tem que ser dito, né? Deus, Ele é justiça. Deus não... a Bíblia diz, ai daqueles, né, que escarnecerem do Senhor. A Bíblia fala assim, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Está na palavra do Senhor. Então tem pessoas que elas plantam mesmo desprezo pelo Senhor, né? Muitas pessoas têm se afastado de Deus, têm colocado Deus de escanteio, têm feito como se Deus não existisse, como se não fosse necessário. Meu irmão, você só está de pé hoje, você só tem esse ar aí, ó, que você respira, porque o Senhor, a mão de Deus está sobre a sua vida. A Bíblia diz que o fôlego de vida é o Senhor que soprou nas narinas do homem. Se o Senhor não quiser, Ele arranca o fôlego e a pessoa morre. Essa é a verdade.
Mas Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele tem dado vida, vida abundante, tem guardado, tem dado livramentos. Então, muitas vezes você vê o caos que a gente está vivendo hoje, não tem como não falar. Eu não sou, como eu disse, profeta do caos. Eu não venho falar do caos. Eu venho te dar esperança no meio desse caos. Eu venho te falar a palavra de Deus no meio desse caos. Mas no meio de tudo isso, você pensa assim, por quê, por quê, por quê? Porque as pessoas também, meu irmão, as pessoas plantam as coisas ruins, né? Não é que Deus, Ele quer o mal, mas o Senhor, Ele permite as coisas acontecerem, porque o homem está cada vez mais distante de Deus, o homem está cada vez mais desprezando a Deus, cada vez mais tem pessoas que elas acham que elas são autossuficientes. Eu quero dizer para você hoje, olha, sem Deus nada podeis fazer, sem Deus você não vai para lugar nenhum, sem Deus você não, como eu acabei de falar, nem respirar você respira. Tudo vem do Senhor para a nossa vida. É por causa dele que a gente está de pé, pela misericórdia dele. Então a Bíblia vem dizer, olha, ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro na hora da angústia. Está passando por angústia nesse momento? Está passando por incerteza? Está passando por dúvidas? Meu Deus, eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai acabar. Se coloca nos pés do Senhor, Ele tem as respostas que você precisa. Ele tem as respostas que você precisa. E a Bíblia diz aqui, meu irmão, que ainda... Deus está no meio, né, dessa confusão toda. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele fala, olha, o versículo que eu acho lindo que é: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Eu gosto muito disso aqui, olha. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, Deus tem o controle de tudo, né? Mesmo no meio dessa pandemia, desse desespero, Deus continua. A Bíblia fala, Ele faz cessar as guerras. Se Ele quiser, Ele faz cessar as guerras. Se Ele quiser, amanhã você acorda, não tem mais vírus nenhum. É assim que Deus faz, é de uma hora para outra. Só que Deus está trabalhando, Deus está operando no meio disso. Pessoas estão se convertendo, pessoas estão... se voltando para os braços de Deus, né? Pessoas que não buscam a Deus estão voltando a buscar o Senhor. Então o Senhor, meu irmão, tem a forma dele de trabalhar. O que a gente precisa é confiar nele, esperar dele, né? E continuar clamando e orando, porque a função do servo de Deus, a minha função, a sua função que me ouve, é clamar, é orar, é buscar, né? Como eu tenho dito em todas as mensagens, se o povo ora, Deus dá vitória, Deus responde. Se o povo cruza os braços, né, o Senhor permite muitas coisas acontecerem, muitas aflições virem. Mas a gente vê na Bíblia centenas, assim, vários exemplos de pessoas que clamaram, que oraram, que pediram socorro e Deus se inclinou para dar a resposta. Não tem ninguém que orou na Bíblia assim que você vê que Deus ficou calado, Deus não fez nada. Não, sempre pode ser que ele não te responda no mesmo minuto, porque Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. Mas na hora certa, Deus ele dá a resposta e Ele faz cessar todas as coisas, porque Ele é fiel. Então a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então o Senhor manda dizer para você hoje, desde de manhã, né? Eu já até postei esse versículo hoje de manhã, porque desde de manhã o Senhor está falando esse versículo ao meu coração. Olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está querendo dizer, se aquieta, aquieta seu coração, lança sua ansiedade sobre Ele, Ele tem cuidado de vós, né? Aquieta a sua alma. Por que está abatido a minha alma? Porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a sua salvação. É assim, o Senhor quer dizer, aquietai-vos esse coração, aquieta seu coração, se tranquilize, saiba que Ele é Deus. Quando Ele diz isso, Ele está querendo dizer que Ele é o soberano, Ele é o eu sou. Ele falou com Moisés, né? A Bíblia diz que Moisés, ele estava pastoreando ovelhas e, de repente, ele começou a ver uma sarça ardendo ali, um fogo que não se queimava e não consumia aquela árvore ali. Ele não entendeu nada, ele foi chegando perto daquele lugar e, quando ele foi chegando perto, ele ouviu uma voz que dizia: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E quando aconteceu isso, Deus começou a falar com Moisés. Naquele momento, Deus se revelou para Moisés. Deus falou: olha, eu vou te enviar ali para Faraó. Eu vou te enviar ali até o Faraó e você vai tirar o meu povo do Egito. Ou seja, e aí Moisés respondeu para Deus e ficou ali. Mas como é que eu vou dizer? Como é que eles vão acreditar em mim? Sabe o que o Senhor falou para Moisés? Diga que eu sou, te enviou. Ou seja, não precisa explicar muito. Ele é e acabou. Ele é Deus. Ele é criador, Ele é soberano. Ele é o que fez todas as coisas, né? Tudo vem da mão do Senhor para a nossa vida. E assim como Ele falou com Moisés, teve que acontecer. Moisés foi preparado, capacitado, foi enviado mesmo com medo, inseguro, sem querer ir, porque ninguém quer
Ninguém, na verdade, meu irmão, ninguém quer ter uma tarefa árdua assim, né? De chegar diante de um faraó, por exemplo, como era o caso de Moisés, ele ter que chegar e enfrentar e peitar aquela situação ali. Mas quando Deus manda, ele garante. Então, se Deus está mandando toda essa situação, ele garante o que vai acontecer depois. Então, ele fala pra gente, né, para os servos dele, para nós que estamos ouvindo essa mensagem, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é lindo que ele continua falando, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus vai ser glorificado em tudo isso ainda. O nome do Senhor será exaltado e glorificado em tudo isso. Todos vão de ver quão grande é o seu Deus, né? Em todas essas situações. Eu sei que às vezes parece, nossa, mas no meio disso tudo você traz uma mensagem dessa, mas é a mensagem que eu tenho para te dar. Que Deus é soberano. Que Ele quer que você que tá inquieto, desesperado, para lá e para cá, aquieta seu coração e confia nele. Ele continua sendo Deus na situação. O Senhor não perde controle no meio de guerra, o Senhor não perde controle no meio de pestes, no meio de terremotos. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus permite até onde Ele quiser. Tem uma hora que Ele vai falar, cessou tudo, e quando Ele disser que cessou, como eu falei, da noite para o dia o negócio vai acabar, porque é Deus que manda, e quando Ele mandar parar, Ele vai mandar parar. Mas aí talvez você me pergunte, um dia uma pessoa me perguntou, olha, mas por que Deus permite todas essas coisas? Eu volto a te dizer, porque muitas pessoas elas zombam de Deus, muitas pessoas infelizmente elas não creem em Deus, muitas pessoas infelizmente elas escarnecem, elas pegam, colocam Deus como se fosse qualquer coisa. E o Senhor, Ele quer mostrar para todos que Ele é quem manda, Ele é Deus, Ele tem o controle da vida, meu irmão. Ele tem o controle da sua vida, da minha vida, da sua família, da minha família. E aí acaba dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro. A gente vê vários exemplos bíblicos, como eu falei, né? De momentos de aflição, de desespero, de ansiedade dos homens e mulheres de Deus, né? Uma vez a Bíblia diz que Esther, ela foi levada ao palácio e ela tinha que aconteceu uma situação a qual Esther tinha que se colocar ali para se apresentar diante do rei, né, o rei Assuero. Ela tinha que se apresentar diante do rei para quê? Para através da vida dela o povo ter livramento. E o que aconteceu? Ela ficou insegura. Ela falou, eu não posso entrar na presença do rei de qualquer forma. Eu não posso chegar na presença do rei porque ninguém pode chegar, existia uma lei, né, naquela época, antigamente, que as pessoas não podiam chegar diante do rei se não fossem convocadas, chamadas. Mas mesmo assim, sabe o que ela fez? O que a gente tem falado sempre, orou, clamou, jejuou, né, se colocou ali na consagração para que ela pudesse entrar na presença do rei. E quando ela entrou na presença do rei, Deus deu vitória, inclinou o coração do rei, porque o coração das pessoas está na mão de Deus, ele inclina para onde ele quer. E ele inclinou o coração do rei em favor de Esther, e Esther fez o quê? Né? Conseguiu ali, através da vida dela, desmascarar tudo que estava sendo preparado e dar um grande livramento para o povo de Deus naquele momento ali. Então, o Senhor continua sendo o mesmo. Às vezes a pessoa tem aflição, tem medo, não sabe o que fazer. Ai, vai morrer todo mundo, né? O Mardoqueu, ele achou, né? Vai morrer todo mundo. Se ninguém fizer nada, vai morrer todo mundo. E Deus levantou aquela mulher para aquele momento, para ajudar o povo dele. Então Deus, ele vai levantar pessoas, né? Ele vai criar situações, ele vai fazer alguma coisa para que tudo isso cesse. Mas no tempo dele, no momento dele, do jeito que ele quiser, a nossa função é o que Esther fez, continuar clamando, continuar orando, nos consagrando, né, e esperando em Deus. Porque no tempo certo, Deus vai fazer cessar todas essas coisas. E tem vários outros exemplos de pessoas que passaram por situações muito difíceis, mas é como se Deus falasse, olha, aquietai-vos e saber que eu sou Deus nessa situação. Eu sou Deus, Ele continua sendo Deus. Então eu deixo essa mensagem, Salmos 46, para a sua vida hoje. E que você guarde isso, que o Senhor é o seu refúgio, sua fortaleza e socorro na sua angústia. Aonde você tem buscado refúgio? Aonde você tem buscado socorro? Socorro está na mão do Senhor. Né? O choro, a lágrima pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você vai se alegrar ainda, você vai cantar o hino da vitória. Hoje é um sábado, um dia que muitas pessoas, às vezes, talvez desejariam estar em vários lugares, mas
provavelmente estão nas suas casas ali, né? Mas é o momento de você se consagrar, é o momento de você se guardar. É o momento de você fazer como a gente tem ministrado aí nas redes sociais, de você buscar estar dentro ali do seu lar, guardado, né? Que no tempo certo o Senhor vai falar, agora é o momento de sair. A Bíblia diz que quando Noé construiu a arca, né? A Bíblia fala que o que aconteceu? Quando ele construiu aquela arca, as pessoas começaram a duvidar, zombaram dele. Ele passou anos construindo aquela arca. Ele passou anos falando para as pessoas, olha, vai vir um dilúvio. Olha, gente, eu tenho uma coisa para te dizer, vai acabar tudo, né? Deus quer guardar você, se volte para o Senhor, se volte para o Senhor. E Noé, ele passou anos da vida dele conclamando as pessoas a se voltarem para Deus, se arrependeram de seus pecados. Ele passou anos da vida dele tentando colocar na cabeça das pessoas que só Deus podia dar o livramento, só Deus podia livrar daquele dilúvio que estava por vir. Ele passou anos, e enquanto ele tentava convencer as pessoas através do que Deus falava para ele, ele construía a arca. Ou seja, Noé não ficou parado de braço cruzado, entendeu? Não. Ele construía a arca, ele fazia a vontade de Deus, que é isso que, trazendo para nosso dia hoje. Aí eu e você, a gente tem que ir fazendo a vontade de Deus, conforme Deus está direcionando, e ministrando a palavra sobre as vidas, e Deus está trabalhando, né? Vai chegar um momento de todas as coisas. Então, através dessa mensagem também vem te dizer, se volte para o Senhor enquanto é tempo. Se volte para o Senhor, se arrependa dos seus pecados, né? Todos os seus erros, todas as suas falhas, volta o seu coração para Deus. Quanto tempo você passou longe de Deus, achando que você era autossuficiente, que você pode fazer o que você quiser, mas a sabedoria que você tem foi Deus que te deu. O trabalho, a porta aberta que você tem, você que tem, Deus que abriu essa porta. A inteligência foi o Senhor quem te deu. A família, tudo é Deus que deu. A saúde para você fazer o que você faz, também veio do Senhor. Então, meu irmão, é hora de você reconhecer tudo isso. É hora de você voltar o seu coração, da sua família, né? Trazer para a presença do Senhor, para que você possa ser guardado, né? Dentro da arca, como Noé foi guardado. Para que você possa ter o livramento, como Noé teve livramento com a família dele. A Bíblia diz que ele construiu a arca, passou anos construindo, do jeito que Deus mandou. E olha, eu vou te falar uma coisa que vem ao meu coração para te dizer. Na hora de fechar a arca, Deus não deixou Noé fechar a arca por dentro, né? Vou trancar a arca, não. Quem fechou a arca foi o próprio Deus. Então, meu irmão, a porta da graça, da salvação, do livramento, da libertação está aberta. Mas chegará um dia que não haverá mais tempo. E nesse dia não adianta mais você correr, não adianta mais você querer se arrepender. O dia é hoje. É hoje. O Senhor bate a sua porta, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, né, a minha voz, eu entrarei. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Deus, ele está, ó, batendo aí na porta do seu coração, falando, olha, abre o coração, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer morada, deixa eu te ensinar, deixa eu te fortalecer. O Senhor está falando com você, comigo, conosco. E aí cada um ou abre ou fecha o coração, porque isso aí, meu irmão, é individual. Noé, ele abriu o coração, deixou Deus falar. Noé, ele abriu a mente, deixou Deus ensinar para ele o que fazer. E ele fez o que ele tinha que fazer. Ele construiu anos e anos e anos aquela arca. Ele explicou para as pessoas o que ia acontecer. Ninguém ficou inocente. Ninguém ficou sem saber. Ele foi falando, ele foi pregando, né? O Senhor está conosco, mas vai vir um dilúvio. Olha, para você ter livramento, você tem que se render aos pés do Senhor. Você tem que entrar na arca. E lá vai, lá vai, lá vai. Eu sei que no dia de entrar na arca, o Senhor falou com Noé. Noé, chegou o dia. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar para os seus servos, os profetas. Então Deus, ele fala conosco, amados, né? Deus, ele fala conosco, Deus avisa as coisas que vão acontecer. A palavra de Deus é a maior revelação que você pode ter. Tudo está escrito aqui, se você for ler, né? Está tudo escrito na Bíblia. Tudo está escrito na Bíblia, não tem nada em segredo, está tudo escrito na palavra. Tudo que aconteceu, tudo que acontece, tudo que ainda vai acontecer, está tudo aqui. É o livro, né? O livro sagrado, a Bíblia sagrada. E quando Noé entrou na arca, voltando para o que eu estava dizendo, o Senhor fechou a porta por fora.
Então Deus fechou a porta, não tinha. E aí o que me traz a pensar é que na hora que Noé tivesse pena, na hora que Noé quisesse abrir, alguém tivesse batendo lá, Noé, tô morrendo afogado aqui, abre a porta. Ele não tinha mais como abrir, porque hoje a gente tem como ajudar. Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais o que fazer. Aí vai estar tudo na mão de Deus. Então venha para o Senhor Jesus enquanto a porta da graça está aberta. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa de ter passado tanto tempo longe de Deus. Se arrependa de achar que você é tão autossuficiente que você não precisa de um Deus. Se arrependa, né, de muitas pessoas que zombam, que criticam, de criticar os servos de Deus. Né? Quantas pessoas criticam a gente que serve a Deus? Várias pessoas criticam, às vezes das nossas próprias famílias e parentelas, mas eu não ligo para isso. Tem gente que se importa, eu não me importo, porque eu quero mais agradar a Deus. A Bíblia diz que importa agradar mais a Deus do que aos homens, né? Então, se a gente agrada a Deus, tá tudo bem, vai tudo bem. A gente é feliz, a gente é fortalecido porque o Senhor nos ajuda. Mas o Senhor, Ele tem misericórdia da sua vida, o Senhor te ama, o Senhor quer salvar você e sua família, o Senhor quer que você aquiete seu coração, mas que você também busque a Ele. O Senhor quer que você saiba que Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro na hora da angústia, mas que você se renda aos pés dEle. Ele não quer que você entenda que nesse momento aqui que a gente está vivendo, né, tudo que a gente está passando, Ele é um refúgio, Ele vai te livrar e depois você vire as costas para Ele. Não, Ele quer que você entenda que Ele quebra o laço, corta a lança, né, queima os carros no fogo e Ele quer mostrar que Ele é Deus em todas as situações da nossa vida. Então, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te desperte os que estão dormindo através dessas mensagens, que o Senhor desperte seu coração para se inclinar para Ele, para se render a Ele enquanto é tempo. Há tempo, há esperança, ainda há esperança para a nossa vida. Não só pessoas que estão fora da presença, mas muitos servos de Deus que estão dormindo também. Muitos servos de Deus que estão, né, parecendo como se nada tivesse acontecendo, como se tudo fosse... Parece assim, você tem a sua vida e tá tudo acontecendo ali. Não, a gente vai ser responsabilizado, né? Nós vamos ser cobrados por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. E você não é inocente, meu irmão. Então, se renda ao Senhor, se volte para Deus, saiba que Ele tá com você, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Sim, é verdade. Saiba que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não deixará ser abalada. Saiba tudo isso. Saiba que Ele vai, né? Ele cessa as guerras, Ele tem poder de paralisar todas as coisas. Mas saiba também que Ele quer o seu coração. A Bíblia diz, filho meu, dai-me o teu coração e os seus olhos observem os meus mandamentos. Então Deus, Ele quer o seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer todas as coisas que você precisa. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, a sua família. Que Deus esclareça, né, na sua mente a vontade soberana dEle. Que você possa se inclinar para a presença do Senhor, você possa se render aos pés de Deus. Que você possa se arrepender daquilo que não tem agradado ao Senhor. Talvez você nem está fora da posição, da presença, mas talvez você está fora daquilo, do propósito, daquilo que Ele quer para a sua vida. Então, sempre é a hora de fazer uma autoanálise e ver, né? Estou agradando ao Senhor? Estou fazendo as coisas como Ele quer, conforme Deus deseja? Porque o Senhor, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar segurança, né? Ele quer te dar um refúgio nele. E Ele quer mostrar que Ele é Deus na sua vida, mas você tem que cooperar em nome de Jesus. Que Deus te fortaleça e te abençoe e guarde você e a sua casa em nome de Jesus. Amém.